Nesse vídeo, a gente vai bater um papo sobre um assunto que não fui eu que escolhi falar, mas esse assunto me escolheu para ser falado. Eu quero tentar esclarecer para você o que é um bom professor de yoga. Pelo menos te dar um pouco de noção de como funciona o processo de formação de um instrutor. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque recentemente um aluno meu, um aluno da comunidade Sattva, ele virou para mim e falou: André, eu adorei esse negócio. Yoga é maravilhoso, yoga é incrível, yoga é fantástico e eu quero dar aula, eu quero me formar em instrutor de yoga. E, pô, isso é a maior satisfação de todas, porque o cara é um homem, ele viu minhas aulas, viu minhas práticas, praticou comigo. É um cara assim que evoluiu muito rápido dentro da comunidade, mastigou, devorou tudo quanto é aula filosófica, teórica, prática. Meu, é, foi bastante dedicado, tá? E ao longo dessa jornada, ele teve a vontade de se formar em instrutor. Por que isso me deixou muito feliz? Porque eu não dou formação de instrutores, pelo menos não até este momento agora, presente, que eu estou aqui gravando esse vídeo. Pode ser que eu venha dar, tá? Mas a verdade é que até hoje eu não é um projeto que eu tinha, não é uma formação que eu tinha aqui dentro do que eu faço, tá bom? E aí, essa vontade, esse anseio dele me fez refletir sobre esse assunto e eu vou expor um pouco dessa reflexão aqui para vocês. Então é o seguinte, primeiro, quem sou eu para falar de formação de yoga? Então, vamos começar pela minha formação. Vou falar como ela foi, e dali eu vou tirar o que eu penso hoje, beleza? Então é assim, ó. A minha formação foi com o mestre De Rose, com o professor De Rose. Ele ensina o Swastika Yoga, tá? A formação do método De Rose, ela é extremamente completa. Sim, não tenho do que reclamar nesse sentido. Eu acho. Por que eu tô falando que eu acho? Porque eu não tive contato com várias outras formações. Então, assim, ó, eu acho que é das formações mais completas que devem existir de yoga, talvez no mundo. Por que eu digo isso? Porque o que eu ouço dizer, tá, o que eu escuto falar, são de formações muito breves. São de formações de um final de semana, formações de um mês, aula sempre aos finais de semana, formações de 2 meses. Então, assim, são formações muito breves, são as notícias que eu tenho sobre formações que existem de instrutor de yoga. A formação que eu fiz, ela foi assim, ela teve ela tem um ano de módulo, digamos, filosófico, para você aprender e conhecer a filosofia do Swastika Yoga, principalmente. Você estuda um pouco de outras modalidades, mas muito pouco. Você foca naquela que você está aprendendo, obviamente. Então, um ano estudando muito a filosofia do Swastika Yoga e tudo que envolve isso. Depois, você tem um segundo módulo, vamos dizer assim, de um ano profissionalizante, ou melhor dizendo, um ano pedagógico, vamos colocar dessa forma, que seria um ano onde você faz toda uma preparação para você aprender a dar aula. Então você vai estudar agora a prática de yoga, mas com outro ponto de vista. Agora você não vai estudar mais para fazer, para praticar, para aprender. Agora você vai estudar para aprender a dar aula, aprender a função de cada parte da prática, aprender pronúncia de sânscrito para você dar aula falando na língua ali original do yoga. Então falar os nomes técnicos de cada técnica, técnico de cada técnica. E coisas nesse sentido. Aprender a conduzir cada uma das partes da prática, ensinar a fazer um asana, ensinar a fazer mudra, puja, mantra, pranayama, meditação, enfim. Você vai aprofundar o seu conhecimento no sentido de dar aula. Como que eu faço para pegar isso aqui que eu já sei? Você já estudou um processo filosófico,
você já praticou bastante, agora você precisa aprender a dar aula. É uma outra coisa. Passados esses 2 módulos, que a gente tem aí, em média, 2 anos de duração, tá? Isso pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas em média 2 anos de duração. Passado isso, você começa a fazer a formação, digamos, profissional do lado mais empresa da coisa, né? Aí, enfim, pô, você dá aula, ótimo. E agora, como é que você cobra seu aluno, né? Como é que você vai fazer, quanto você vai cobrar pela sua aula, como você vai cobrar pela sua aula, você vai dar aula em turma, personal, enfim. Aí é outra história. Marketing, pedagogia, cara, aí é parte de empresa, tá? É um terceiro rolê. E nesses 2 módulos iniciais, eles são meio que preparatórios para você começar a dar aulas. Quando você começa a dar aula, nesse terceiro ano de formação, você ainda não é um instrutor formado, você é um instrutor em formação. E ao ser um instrutor em formação, você começa a dar aulas, você já começa a trabalhar em uma escola de yoga, você começa a ter turmas, enfim, você vai trabalhando, você vai botando a mão na massa, mas você precisa continuar fazendo provas para revalidar o seu certificado, você precisa continuar estudando, você precisa continuar praticando, você precisa continuar aprendendo durante 4 anos. São 4 anos, nos 4 anos seguintes você continua fazendo provas e cumprindo vários requisitos para você ir graduando ano a ano, quase como se fosse uma universidade. Então, se você somar esses 2 anos preparatórios, mais os 4 anos que vem depois, eita, a gente está falando aí de uma formação que dura pelo menos 6 anos, tá? Isso para você se formar em instrutor. Depois ainda tem outras gradações, mas vamos até aqui que eu acho que é o ponto suficiente. Então a gente está falando de uma formação de 6 anos. É muita coisa. É muito completo, é muito exigente, tá? É muito bom também para você ter uma bagagem filosófica, prática muito grande, certo? Então, assim, acho fantástico por esse ponto de vista, foi a formação que eu fiz, beleza? Ponto. É o que eu tenho de experiência com a minha formação. Além de ter essa experiência com a minha formação, eu participei de várias outras turmas de formação de novos instrutores. Não era eu que estava ministrando todas as aulas dessa formação, mas eu participei diria que de todas elas. Então eu revi a formação várias e várias vezes e estava ali como auxiliar, vamos dizer assim, tá? Então é uma coisa que eu vivenciei bastante durante um punhado de anos. Sei lá quantos, não vou fazer a conta agora para a gente não se devagar aqui no vídeo. Então isso é como eu me formei, beleza? Uma vez que eu tive essa formação, eu, por conta própria, comecei a estudar mais e mais, ler mais livros. Esse é o tipo de coisa que você é incentivado a fazer, mas não é obrigatório, entende? Porque quando você vai fazer a prova tem um conteúdo específico que vai cair na prova. Você faz ela todos os anos, mas o conteúdo específico da prova, ele é pontual, de um universo ali do Swastika Yoga. Quando você vai ler outros autores, quando você vai ler coisas mais antigas, quando você vai ler o Upanishad, quando você vai ler um Bhagavad Gita, essas coisas todas não estão lá na prova. Então são coisas que a maioria das pessoas não se importam, não vão atrás. Eu demorei muito para me interessar por isso e para me dispor a ir atrás disso, porque são leituras difíceis, são livros caros, são livros difíceis de achar. Quando você acha, custa uma fortuna. Então, assim, realmente, tô falando assim de livros que custam R$ 500, livros que custam 200, 300, são livros bem caros. Então, você investe uma grana alta para ler um livro muitas vezes difícil pra caramba, e se bobear você não entende quase nada, você tem que rever, reler. Então é complicado, tá? Não é simples esse universo do yoga. E para essa parte de você sair estudando, você tem que fazer isso por conta própria. E eu passei depois de um tempo a fazer isso. E por que eu estou falando isso? Para fazer já uma ponte entre como eu me formei e como eu vejo hoje, o que eu vejo hoje de essencial para uma formação de um instrutor. Antes de eu falar disso, vamos lá, eu quero ajudar você que não tem o menor interesse em ser instrutor de yoga, mas eu quero que você entenda também como que você pode
vamos dizer, qualificar um instrutor que você vê? Às vezes tem um instrutor na sua cidade, ou você está querendo fazer aulas na internet. Como que você tem pelo menos uma ideia se esse instrutor tem uma boa formação, se ele está bem empenhado em aprender e ensinar yoga ou não? É difícil eu falar isso, parece que eu estou te ajudando a julgar, né? Mas não é bem isso, é que eu só quero te dar uma noção mesmo, eu quero abrir a sua mente. Porque o que acontece? O yoga, ele é algo prático, tá? Como assim prático? Ele é uma profissão prática. Imagina um eletricista. Se você chama hoje, entra aí no Google, pá, eletricista. Você pega um eletricista e chama ele na sua casa, você precisa instalar uma luz, igual o que tem aqui. Ah, uma luz de LED, tá difícil, tem um lugar específico para pôr, vai ter que mexer lá na fiação, vou chamar o eletricista. Ele vai na sua casa fazer essa instalação. Esse eletricista, provavelmente, ele não vai ter um diploma, ele não vai ter um certificado, ele não vai ter um curso técnico de eletricidade. Pode ser que ele tenha, mas pode ser que ele não tenha. É bem comum que ele não tenha. E nenhum tipo de documento que valide o que ele faz, entende? Por quê? Porque eletricista é uma profissão prática. Tu não tem formação acadêmica de eletricista. E pode ser ignorância minha, mas eu acho que um cara que faz, por exemplo, engenharia elétrica, ele não quer ser eletricista, é outra coisa, é outro universo, tá? Então esse tipo de profissão que sabe como fazer as coisas, o eletricista provavelmente não tem o conhecimento teórico sobre eletricidade que o engenheiro tem, mas ele tem um conhecimento prático que provavelmente o engenheiro não tem. Isso que é uma profissão prática, tá? O eletricista é esse cara. Estou dando um exemplo aqui que me vem na cabeça. Mas é esse tipo de profissão que você põe a mão na massa e você aprende fazendo. O instrutor de yoga, ele também é assim. Então, primeira coisa para você ver se é um bom instrutor de yoga, tem um detalhe muito importante, que ele absolutamente não é técnico. Um instrutor de yoga, para ele ser bom, você tem que se identificar com ele, tá? Porque quando a gente pensa em yoga, a gente pensa em estilo de vida, a gente pensa em bem-estar, a gente pensa em saúde física e mental, a gente pensa em longevidade. Isso é o que me vem aqui na mente de bate-pronto quando você fala em yoga. Imagino que você vai pensar coisas parecidas. Então pense que o seu professor de yoga, ele não é simplesmente um cara que vai te mostrar umas técnicas e acabou. Ele se torna, sim, uma espécie de mentor seu. Tem uma aluna de muitos anos que ela sempre fala assim: Andrezinho, preciso fazer uma DR. Tá na hora da gente fazer uma DR. E DR é o quê? É a gente parar e conversar. Às vezes ela quer uma orientação, às vezes ela quer uma dica, às vezes ela quer desabafar alguma coisa que está acontecendo na vida dela e que o yoga tem influência direta naquilo. Então por que eu estou te dizendo isso? Porque o seu instrutor de yoga, ele vira quase que o seu terapeuta, assim. Não tem formação em psicologia, tá? Mas vira quase que um terapeuta. Pelo simples fato de ouvir você e te orientar. Ele é um mentor. Então, a relação que você tem com o instrutor de yoga, ela é uma relação bastante próxima. Bastante até, eu diria até íntima, no sentido de ele conhecer muitas coisas da sua vida pessoal. Claro, vai conhecer o que você permitir conhecer. Mas quando você tem uma pessoa que é uma referência para você de bem-estar, de qualidade de vida, de boas relações humanas, uma pessoa que é uma referência de saúde, corpo e mente, poxa, vai chegar um momento que você vai se sentir confortável o suficiente para pedir uma ideia, tá? Faz parte. O yoga ele acompanha essa coisa do estilo de vida junto. Então acho que a primeira coisa para você ver se um professor é um bom professor absolutamente não é técnico. Não é o quanto ele estudou, não é o quanto ele sabe de yoga, mas é muito do que ele sabe da vida. Completamente subjetivo, mas é porque você vai precisar olhar para esse professor, para essa professora, e você tem que se identificar com essa pessoa. Você tem que gostar do que você vê. Você tem que querer ser um pouco como essa pessoa.
o natural da vida, assim, é isso, a gente se espelha muito pelo que a gente vê. Então você tem que ter uma pessoa que ela seja confiável, tá? Eu acho que esse é o primeiro fator. Perceba, eu nem tinha notado isso aqui, veio espontaneamente. Mas é um fator muito relevante para você que não tá nem aí para essa história de virar professor de yoga, de se formar, mas você quer praticar e você quer saber, cara, onde é que eu acho um bom professor? Eu acho que esse é o primeiro fator. A pessoa tem que ter, você tem que ter um feeling muito bom de que, puxa, tem uma conexão aqui. Eu quero que esse cara seja meu mentor. Quando a gente fala mentor, parece meio clichê, mas é no sentido de que, se eu permitir, esse professor vai ter a oportunidade de interferir na minha vida pessoal. Se eu permitir, tá, gente? Tudo vai muito no ritmo do aluno. Mas existe essa possibilidade. Porque o instrutor, querendo ou não, ele tem essa posição de alguém que te conduz num processo de autoconhecimento, de evolução pessoal, de saúde e bem-estar. É o que eu penso. Ok. Feito esse parênteses, inclusive é por isso que tem, às vezes, 2, 3, 4, 5 mil instrutores que ensinam a mesma modalidade do yoga. Vamos falar do Swastika Yoga, né? Eu me formei em Swastika Yoga. De repente, tu vai achar 3, 4, 5, 10, sei lá, 20 instrutores de Swastika Yoga. Todos eles ensinam a mesma coisa. Todos eles ensinam a mesma prática, a mesma técnica. Mas tem 5 que você não suporta e tem 5 que você adora. E tem um que você ama. Por quê? Identificação. Simples assim. E essa identificação é importante. Porque quando você se identifica com uma pessoa, você tende a aprender muito mais com ela do que com aquela pessoa que você não gosta. Simples assim. Beleza. Dito isso, vamos lá. O que eu penso hoje sobre uma formação de yoga? O que eu acho que é essencial numa formação de yoga? E isso aqui vai te dar pistas para você ver se esse professor com quem você se identifica, se ele é uma pessoa que está de fato vivendo o yoga, vamos dizer assim. Beleza? Então, o primeiro ponto, que eu acho que é essencial para a pessoa ser um bom instrutor de yoga, ela tem que praticar yoga. Parece bobo, parece óbvio, mas na minha formação, que como vocês viram, foi completa, foi longa, foram anos, parará, que eu achei super exigente e super bom ser assim. Eu vi vários outros instrutores se formando junto comigo, no mesmo tempo, e pessoas que não praticavam yoga. Simples assim. Para não ficar falando dos outros, para não parecer que eu estou fazendo fofoca, eu não estou falando de pessoas próximas, tá? Estou falando de forma geral. A gente conhecia o processo nacional, vamos dizer assim, de formação. Mas para não parecer que eu estou fazendo fofoca, André, eu me formei e eu não me esqueço, na primeira semana que eu me formei professor de yoga, foi a primeira semana que eu fiquei sem praticar yoga nenhuma vez. Primeira semana assim que eu comecei a trabalhar, cara. Comecei a parte prática da formação, vou pôr a mão na massa, comecei a dar aula, comecei a ter turma ali na escola e buscar alunos particulares, etc. Pum, primeira semana, eu não pratiquei nenhuma vez. Eu não fiz nenhuma prática de yoga, absolutamente nada. Aí às vezes tem um instrutor que vai falar assim, ah, mas eu não pratiquei, mas eu dei aula. Cara, não tem nada a ver. Quando você dá aula, você dá aula. Seu foco é outra coisa. Quando você pratica, você esquece do mundo. Seu foco é você. É você e a sua vivência. É mentalização, é concentrar no que você está fazendo, a conexão com o momento presente. É completamente dissociação da realidade. Esquece o mundo e só existe eu agora. Um ato meio de egoísmo, mas um egoísmo bom. Então, quando você pratica, é isso. Quando você dá aula, não. Você tem que dar aula. Você não pode fechar o olho aqui e ir para Nárnia, entendeu? Não dá. Então, um bom professor, ele precisa praticar. O cara tem que praticar yoga. Se ele não pratica yoga, não faz sentido ele querer ensinar. Por quê? Porque se eu não pratico, como é que eu vou saber o que vai acontecer? Sabe como vai ser a experiência interna? Você pode dizer assim, ah, não, mas você vai acompanhar vários alunos. Mas e saber por experiência própria, entende? O yoga, o eletricista, de repente ele não tem o melhor plano elétrico na casa dele, porque ele não investiu nisso, por qualquer razão.
Mas ele já fez vários muito bons. Por exemplo, no caso do yoga, a gente está falando de uma vivência muito interna. Por mais que eu oriente várias pessoas, e isso vai me dar muita experiência, tem várias coisas que esses alunos estão vivenciando internamente que eles sequer vão conseguir expressar de fato o que eles sentem. Então, para eu de fato entender o que a prática proporciona, eu tenho que praticar, não tem outro jeito. E quando você pensa em praticar, você pode sempre dividir isso em dois pilares, que é fazer a prática, fazer a técnica de yoga, e um pilar comportamental, porque o yoga ele vai mudar o seu comportamento ao longo dos anos. É um processo mais lento, mas é um processo que vai acontecer. Por isso que quando eu falo para você ter identificação com o professor, eu estou te dizendo que você precisa olhar para esse comportamento dele e você gostar do que você vê. Não vai ser uma pessoa perfeita, tá? Eu também me estresso vez ou outra no trânsito. Eu também xingo, eu também falo palavrão, eu também, enfim, também faço umas cagadas, também faço coisas que eu me arrependo. Mas a minha atitude diante desses meus erros é sempre uma atitude de, poxa, peraí, uma atitude de alta reflexão, de puxar a responsabilidade para mim, de entender o que eu posso aprender com aquilo, como que eu posso melhorar aquilo e por aí vai. Tudo isso veio da minha vivência com o yoga. Primeiro pilar, então, praticar. Segundo pilar, saber dar aula. É outra história. Acho que não preciso falar muito disso. Se você fizer uma aula com a pessoa, você vai saber se ela sabe dar aula ou não. Você vai sentir se você consegue acompanhar bem a aula dela ou não. Inclusive, se você quiser saber como que é a minha aula, sempre deixo uma das aulas da comunidade Sato disponível aqui no meu canal. Então, é ao vivo que ela acontece. Nesse momento está acontecendo às quartas-feiras, às 7 horas da manhã. E eu deixo a gravação lá disponível por uma semana. Então, sempre tem uma aula aqui, uma aula prática da comunidade Sato para você assistir e fazer à vontade, gratuito. Se quiser conhecer minha didática, se quiser saber se eu sei dar aula, para você, vai lá e dá uma olhada, tá bom? Você vai descobrir na prática. E se você quiser entrar na comunidade Sato, o link vai estar na descrição do vídeo. Não tem muito o que falar sobre isso. Eu acho que é uma questão de experiência. Para você, que é aluno, que não tem intenção de se formar em instrutor, é uma questão de experiência. Você tem que ir lá, fazer uma prática e ver como você se sente. Se a abordagem daquele instrutor te favorece, te ajuda, se você se sente bem com aquilo. Terceiro, existe um pilar profissional. O que eu quero dizer com esse profissional para você que está aqui simplesmente para entender o que é um bom professor? Eu tenho uma aluna que ela virou para mim uma vez e falou que ela tinha começado a fazer aula de... acho que era de inglês. Eu não sei agora se era inglês ou se era qualquer outro idioma, tá? Mas enfim, ela começou a fazer uma aula particular. Acho que era até online, se não me falha a memória. E ela fez, e ela me contou isso bastante animada, bastante entusiasmada, porque ela tinha vontade de aprender línguas, ela sempre gostou de estudar idiomas, etc. E estava começando essa aula particular. Passou pouco tempo, meses, talvez nem foram 2 meses, 3 meses, talvez foi um mês só, sei lá. Passou pouco tempo, eu falei, ei, como é que estão as aulas de inglês? Eu não me lembro se era inglês. Aí ela falou assim, então, André, eu parei. Eu falei, pô, mas por quê? Você estava tão empolgada, né? Ela falou assim, pois é, mas a professora, ela desmarcou uma aula porque ela tinha um compromisso, falou para mim que aconteceu alguma coisa com a família. Aí ela não deu a aula. Aí na aula seguinte, ela também não deu por causa de uma outra história lá que ela me contou. E aí, na terceira semana, ela marcou lá uma reposição, ela não apareceu para reposição e ela sumiu. A professora desapareceu. Simples assim. Tipo, não deu mais nenhuma satisfação para a aluna, entendeu? Então, eu falei, cara, como assim? E palavras dela, ela me disse, André, não existem muitas pessoas como você nesses ramos. Então, quando eu digo profissional, lado de profissão, claro, eu estou falando para você que quer somente reconhecer uma pessoa que seja um bom profissional, eu estou falando do mínimo, sabe? Eu estou falando de, tipo assim, de pontualidade, de diálogo, de falar, ó, amanhã eu não posso, meu filho não dormiu essa noite, eu tive uma insônia
complicadíssima, porque meu filho não dormiu, ele teve cólica, tive que ajudar minha esposa, ela não deu conta sozinha, eu tive que fazer junto, parará. Cara, está inviável te dar aula nesse momento. Se eu te der essa aula nesse momento, essa aula vai ser uma porcaria. Vamos fazer sua aula amanhã? Vamos fazer sua aula mais tarde? Vamos. E marcar e estar lá. E ser pontual. E dar satisfação. E, enfim, ter essa relação de amizade e de companheirismo com o aluno. Porque de fato é isso. Quando eu dou aula, eu aprendo. A verdade é essa. Quando eu dou aula para um aluno que está passando situações que talvez eu nunca passei, talvez eu nunca vá passar. E eu tenho a oportunidade de aprender a lidar com aquilo ali. Quer ver um caso bem prático? Um exemplo? Minha esposa teve transtorno de ansiedade generalizada, depressão e burnout. Eu nunca tive nada disso, mas eu tive uma pessoa muito próxima que teve. E eu vi e orientei ela, e eu sei como que o yoga pode ter um impacto fantástico sobre pessoas que estão em situações emocionais extremas. Olha só o tanto de problema que ela tinha, tá? Problemas de saúde emocional, mental. E eu consegui ajudar ela. Ela tá maravilhosa hoje, tá muito bem. Então, eu nunca vou passar por isso. Ter uma pessoa que confia no meu trabalho e passa por situações únicas também me ensina. Então, quando eu digo de profissionalismo, eu estou falando de uma relação de amizade. Porque é isso. O aluno está aqui para aprender, óbvio, mas eu também estou aqui aprendendo com o aluno, embora esteja na posição de um mentor, de um professor, mas cada situação, cada dificuldade, cada dúvida que você tem me ajuda a aprender mais, me mostra uma coisa que eu não estou deixando claro. Por isso que vira e mexe eu falo, ficou com dúvida? Bota nos comentários. Você concordou? Bota nos comentários. Você discordou? Comenta, porque eu começo a entender coisas que talvez eu não seja tão claro, que eu não esteja conseguindo ensinar, ou talvez coisas que eu nem sei. Você vai ter uma dúvida e não sei nem responder. Já pensou? Você me ajuda a aprender. Então eu acho que o professor ele precisa ter essa relação de amizade, de companheirismo com o aluno. E o último ponto, quarto ponto, eu já falei dele, é o quê? É o estudo do yoga, é o estudo da filosofia, que pode acontecer por cursos. Hoje em dia, o universo online está muito mais acessível isso, né? Ou pode acontecer por livros, que como eu falei, já mencionei isso aqui antes, livro de yoga é caro e é difícil. É a realidade, é assim. Então, como é que eu vou te dizer assim, que é essencial o seu professor de yoga estudar? É difícil eu falar isso porque até você compreender um livro, até você digerir aquele ensinamento, até você ler um segundo, um terceiro, um quarto livro que te ajuda a entender aquele primeiro, aí você volta para reler ele, isso leva muito tempo, tá? Isso não é uma coisa que vai acontecer em 6 meses, 1 ano. Isso é um processo de 2, 3, 4, 5 anos. É assim mesmo, porque leva um tempo. Por isso que eu acho que é muito mais você observar a atitude do professor, do instrutor, do que propriamente currículo, né? Não tem currículo na profissão prática. Então eu acho que a atitude dele é que mostra se é uma pessoa que está vivendo para o yoga ou não. Percebe que a gente voltou no primeiro ponto, que nem era técnico, que é o feeling, que é a conexão. Eu acho que o principal é esse. Então os 4 pontos. Um instrutor ele precisa praticar yoga, ele precisa saber dar aula, ele precisa ser um bom profissional, ter uma relação de amizade e companheirismo com você, aluno. Ele precisa estudar o yoga, estudar a filosofia, estar o tempo todo tentando aprender mais. No longo prazo você vai ver um resultado fenomenal disso aí, de um cara que está sempre aprendendo mais. Mas no curto prazo é difícil você perceber. No fundo, eu acho que o mais importante é essa conexão. Ver uma pessoa que te inspire a ser melhor, a ser mais leve, a ser mais feliz, a ter mais autoconhecimento. Não sei se esse vídeo ficou muito viagem. Pode deixar seu comentário aqui, tá? Mas enfim, um aluno me pediu para se formar comigo. Vou ver, vou conversar melhor com ele. Talvez eu tenha uma formação de yoga em breve. Pode ser que sim, pode ser que não. Descobrirei em breve. Mas eu achei interessante vir aqui te falar, te lançar um pouco de luz, mesmo você que só quer praticar yoga, ou só é um curioso com yoga, para você entender o que pode direcionar, o que pode clarear o que seria um bom professor de yoga. Beleza? Por hoje é isso e a gente se vê numa próxima. Até lá!